Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Antes da gente ler, vou recapitular um pouquinho sobre o que falamos na semana passada. Então, semana passada, nós estávamos falando exclusivamente sobre o Evangelho, que o Evangelho significa boa nova ou uma boa notícia, e que também o Evangelho no Novo Testamento é tido como uma forma de gramática, ou seja, sempre quando alguém ia fazer um anúncio, ele escrevia um Evangelho. Amém? E aí a gente viu também que todo o Novo Testamento ele é formado dessa forma, de formas gramáticas, Evangelho. Quando alguém ia fazer um anúncio, então, por isso nós temos Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou a forma gramatical de cartas, são as cartas do apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, e a forma gramatical apocalíptica, que é de fazer uma revelação. Amém? Se alguém puder encostar a porta lá para nós, fazendo um favor, por causa do barulho. Dito isso, nós entendemos que o Evangelho é uma mensagem singular. O Evangelho trata sobre a obra salvífica de Deus em Cristo. A obra de salvação de Deus em Cristo. Amém? Essa mensagem do Evangelho é uma mensagem linear. Mas o enredo dessa mensagem, como nós fazemos, o que nós temos na palavra de Deus para compreender essa mensagem por inteiro, todos os seus significados, seus desdobramentos, de forma pedagógica, ela está separada na palavra de Deus em 3 capítulos: Evangelho da Graça, Evangelho do Reino e Evangelho Eterno. Tudo isso nós lemos na semana passada. Amém? O Evangelho da Graça trata o como Deus salva, que é o que nós vamos falar hoje. Evangelho do Reino, por que Deus salva. E Evangelho Eterno, que Deus salva. Amém? Então, nas próximas terças-feiras, nós vamos estar trabalhando isso. Hoje, como Deus salva. Depois, por que Deus salva. E o que Deus salva. Amém? Então, hoje nós vamos trabalhar Evangelho da Graça, como Deus salva. Vamos falar exclusivamente da salvação. Quem está comigo? Versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o que nós precisamos destacar aqui antes da gente começar qualquer coisa é que, como toda a doutrina da redenção, ela é tripartida, a salvação não é diferente. A salvação de Deus é uma única salvação que acontece em 3 tempos no homem. Como um desenvolvimento. Nós podemos chamar também de processo da salvação. Amém? Está muito ruim. Som. Então, a salvação que nós precisamos ter em mente é que
A salvação de Deus, a forma como Deus salva, é em 3 tempos. Quando nós lemos na palavra de Deus o apóstolo Paulo dizendo: desenvolvam a vossa salvação. Então é por isso que lá no nosso primeiro estudo sobre esse módulo do Evangelho, nós lemos que existem textos no Novo Testamento que diz que nós fomos salvos, que nós somos salvos, presente, e que nós seremos salvos. Da mesma forma que existem textos que dizem: quem crê tem a vida eterna, quem crer e for batizado tem a vida eterna. Ou aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, como entender tudo isso? Nós temos também, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quem crê no nome de Jesus é filho. Mas nós temos outro texto que diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Então, é entendendo como que a salvação se desenvolve, como que a salvação de Deus se desenvolve em nós, é que nós vamos compreender aonde encaixar todos esses textos. Amém? Quem está comigo? Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, onde nós lemos, o apóstolo Paulo está afirmando exatamente isso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo. O homem tripartido, a tricotomia do homem, nós já estudamos de forma exaustiva. Amém? Não precisa a gente voltar. Então, existem 2 linhas teológicas, basicamente, que são os dicotomistas, eles creem que espírito e alma é a mesma coisa, e os tricotomistas, que creem que espírito e alma são partes distintas do homem, apesar de acopladas. Ou seja, o que quer dizer que alma e espírito é acoplado? Dentro do meu entendimento, e já expliquei exaustivamente para os irmãos, que o homem é tripartido. O fato de espírito e alma não serem a mesma coisa não quer dizer que elas podem ser divididas. Amém? Basicamente, essa discussão não leva a muito lugar. Porque é falando da mesma coisa de forma diferente. Então, espírito e alma não são a mesma coisa, mas elas não se separam. Amém? Vamos lá, então vamos lá para Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque há diferença. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Se você está marcando na sua Bíblia, você pode pôr entre parênteses, sendo justificados gratuitamente. Tradução diferente? Como que tá? Romanos 3, versículo 24. Mas pela sua graça, temos ganhado por
É o mesmo sentido, só que muda a tradução, é uma tradução mais atualizada. O que é ser justificado gratuitamente? O que é ser justificado gratuitamente? Não teve custo algum para nós. Amém? Ó, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Quem está aí? Então a justificação vem pelo quê? Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quem está aí? O que é ser justificado? Não há culpa. Quem está aí? Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, pela remissão que há em Cristo Jesus. Quantos eram pecadores? Mas você também? Mas você foi justificado? O que você precisou fazer para isso? Só crer. Quem está aí? E nós precisamos entender que é assim que a justiça de Deus se manifesta. Porque se você merecer ser justificado, não é a justiça de Deus se manifestando. Por quê? Lá no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo. E o que é justo? Por um homem, o pecado ser retirado. Porque quando a gente fala assim, todos pecaram, mas e o bebê? Ele já, como diz lá em Efésios capítulo 2, daqui a pouco a gente vai lá, nós por natureza éramos filhos da ira de Deus. Por quê? Porque o pecado habita em nós, por natureza. Amém? Mas qual que é a culpa do bebê? Se ele não teve nenhum ato pecaminoso ainda. Nenhum. Aquilo ali vai ser desenvolvido. Conforme ele for crescendo, for tomando as atitudes, o pecado vai sendo manifesto. Amém? Deus sabe ou não sabe que é injusto uma criança ser pecadora sem ter cometido nenhum ato pecaminoso? Como que Deus manifesta sua justiça? Falando para ele, ó, agora você tem uma lei. Você tem que seguir tudo isso aqui. Pra você se justificar. Isso não é justo. O pecado não entrou no mundo por causa de mim e de você. O pecado entrou no mundo por causa de Adão. Nós estamos com a consequência. Herdamos a consequência. Agora Deus vai manifestar sua justiça. Como? Nos justificando gratuitamente por Cristo Jesus. Quem está aí? Tem um linguajar muito comum no meio dos crentes, que é assim, pastor, de graça recebeu, de graça dá. Por que vocês vão fazer um evento, um retiro e cobra? De graça recebeu, de graça dá. Então você vai lá e fala pro dono da chácara lá que cobra um valor, que é pela graça também.
Pastor, se nós recebemos pela graça tem que dar. Por que tem que fazer contribuição na igreja? Porque a luz não é de graça, as paredes não subiram de graça, agora o telhado que nós vamos ter que mexer não é de graça. A não ser que você convença quem arruma o telhado, quem vende o material para o telhado, que é para a igreja e que é de graça, e ninguém cobra nada. Quem está aí? Vai lá no Homem do Som e fala, nós somos igreja, nós recebemos tudo pela graça, tem que dar de graça. Daí nós não vendemos rifa para pagar a bateria. O que nós recebemos de graça? A salvação. E para você ser salvo, ninguém te cobra nada. Basta você. E agora eu vou começar a ofender seus 20, 30 anos de crente. Que para alguém ser justificado, nunca precisa ter colocado o pé dentro de uma igreja. Quem está aí? Ele precisa crer. Quem está aí? Está conseguindo pegar? Pastor, então por que eu estou indo para a igreja? Aí é para outro dia, na hora que o senhor falar por ti que você foi salvo, amém? Mas para justificação, por meio da fé, não é necessário ter igreja. Como que tem salvos em países não alcançados? Ou em países onde o evangelho é proibido ter igreja. Os irmãos se reúnem em casa. A igreja primitiva foi assim. Quem está aí? Versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstrar da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da... Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Quem está aí? Eu acho que eu falei semana passada, né? Tem um atributo de Deus que a teologia não ensina. A teologia ensina onisciência, onipresença, onipotência. Mas tem um atributo de Deus que a teologia não ensina. Quem lembra? Deus não é bipolar. Amém? Porque se Deus fosse como alguns crentes que eu conheço acham que ele é, nós deveríamos afirmar que Deus é bipolar. Eu acordo de manhã salvo, à tarde eu erro em alguma coisa, estou no inferno. Aí eu oro, peço perdão, daí eu estou salvo de novo. Aí eu fiz algum errinho, estou no inferno de novo. É um Deus bipolar, ele não sabe muito bem o que ele está fazendo. Quem está aí? Vamos lá em Efésios capítulo 2, depois a gente volta para Romanos. Deus te ama? Tá com dúvida? Deus te ama?
Quando que Deus te amou? Antes de você nascer. Antes de você pensar em existir, Deus te amou. Quando que foi que Deus te amou? Quando Ele decidiu matar o próprio filho para salvar você. Não entendeu, né? Tem que falar de novo? Para ver se lembra que você é crente, daqueles que dá glória a Deus, aleluia, essas coisas. Deus te amou quando Ele decidiu matar o próprio filho para te salvar. Você era bom ou mal? Tem alguns aqui que talvez nasceram já na igreja, aprendendo os mandamentos do Senhor, e andando nos caminhos do Senhor, e talvez não teve uma vida lá no mundo, vivendo como queria e tal. Mas nós temos alguns que foi no decorrer da vida, né, depois de ter feito várias coisas, que conheceram a palavra do Evangelho e confessaram a Jesus. Hoje, todo mundo sabe que ninguém está 100%. Amém? Santificação 100% só na glorificação do corpo, quando nós não teremos mais a presença do pecado. Amém? Mas hoje, você está melhor ou você está pior de quando você encontrou Jesus? Está melhor ou está pior? Por mais que não esteja bom, né? Tem dia que está bem ruinzinho. Mas você já teve pior. Amém? Você já teve enterrado no lamaçal do pecado. Um dia, quando você estava sem Jesus. Amém? Então hoje você está um pouco melhor. Então por que às vezes você para pensar e diz que Jesus não te ama mais? Se Ele te amou quando você estava lá no lamaçal do pecado, você não tinha nada para oferecer para Ele. Nada de bom havia em você. E Ele te amou? Por que agora que você está mais ou menos, tem dia que você acerta, tem dia que você erra? Por que você duvida que Ele te ama ainda? Quem está aí? Olha lá, Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas numa tradução mais atualizada, e ele vos deu vida, estando vocês mortos em ofensas e pecados. Como assim deu vida? Lembra lá do Éden? Adão? De todas as árvores do jardim, comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente, ele comeu, sim ou não? Isso aí tudo a gente já estudou, já viu. Ele morreu? Sim ou não? Não fisicamente, amém? Mas no espírito. Isso tudo a gente já viu. O espírito do homem morre. Tanto é que é a primeira vez que Deus desce no jardim e fala com voz audível. Amém? Tem um detalhe. Quando nós desobedecemos, ou quando nós estamos perdidos no mundo, na vida de pecado, e Deus vem nos chamar, Ele não fica chamando aleatório. Vem. Ele chama pelo nome. Adão, onde você está? Por que Deus perguntou onde ele está? Você não pensou que ele estava escondido atrás de uma árvore, né? E Deus estava procurando. Cadê você, Adão, que eu não estou vendo? Não era quando Deus falou onde você está, não é geograficamente. Deus não queria saber a localização geográfica. Deus queria saber aonde você está em você mesmo, que
meu espírito não consegue se conectar com o seu. Aonde você está que não na minha presença? O que foi que aconteceu? Amém? Então Deus não está procurando Adão geograficamente, Deus está procurando Adão no espírito. E por isso vem e fala com ele com voz audível. Amém? Desde então, o ser humano, qual que é a consequência do pecado? O ser humano nasce com o espírito morto. Aí nasce a ideia da religião. O que é religião? Religar. Por que o evangelho não é religião? Porque a religião são métodos e fórmulas humanas de religar o homem com Deus. O que é o evangelho? É Deus religando a humanidade consigo. Então a obra da redenção, a obra de salvação, ou da vida do Espírito, é uma obra de Deus. Aí você vai ver, por exemplo, Gênesis 11, se eu não me engano, os homens lá construindo a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? É uma fórmula humana de sair da terra e chegar no céu. É uma conexão humana. Daí vem a raiz de toda a religião. Que é um esforço humano para se religar ou para se reconectar com Deus. Isso é religião. Amém? Sim. Só o evangelho que é o contrário. O homem. A religião é o homem. Eu estou vendo aqui, se você quer, seja outras religiões, é o homem de Deus. O evangelho é o homem. Por isso que só existe salvação por Cristo. Porque Cristo é o método de Deus fazer a reconciliação do homem para com Ele. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, e Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos, e vida onde? No Espírito. Quem está aí? Então aqui nós temos o primeiro aspecto. A salvação de Deus, primeiro ela acontece aonde? O que é a salvação do Espírito? É conhecida como a regeneração ou o novo nascimento. O novo nascimento no Espírito. O Espírito do homem estava morto e agora o novo nascimento. Quem está aí? O texto de Tessalonicenses não fala sobre espírito, alma e corpo? Então já vou completar aqui, ó. Salvação de Deus, ela acontece. Deus nos salva. Primeiro, a salvação alcança o nosso espírito, depois ela alcança a nossa alma e por último o nosso corpo. Quem está aí? Vamos continuar lendo Efésios? Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que
com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quem está aí? Quando foi que Deus nos vivificou no Espírito? Não foi quando você virou crente? Que a gente tem a concepção que Deus só salva crente. Quem está aí? E você não era nem crente, Deus que salvou? Eu não sei se você sabe, mas o cristianismo, ser cristão, foi uma nomenclatura dada só alguns anos depois que a igreja já existia. Que a igreja primitiva já tinha nascido. Antes, no começo, eles eram chamados como aqueles do caminho, ou algo assim. A nomenclatura cristã veio só depois. Então, quando chegou a nomenclatura cristão, já tinha salvos no mundo. Quem está aí? Verso 6. E nos ressuscitou, passado, ele já nos ressuscitou. Juntamente com ele, que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A obra da redenção é uma obra completa e já está concluída. Quem está aí? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo chave. Porque pela graça sois salvos por meio da... E isto não vem de... É dom de Deus. O que é um dom? Um presente. Quem já deu um presente para alguém? Poucos, né? Pão duro. Pois eu sou pão. Quem já deu um presente para alguém aí? Você já deu um presente esperando pegar de volta? Tô te dando um presente aqui, mas se um dia nós não for mais amigos, você me devolve. Se algum dia você falhar comigo, você me devolve o presente. Namorado às vezes faz isso, né? Briga com a namorada, vai lá e devolve todos os presentes. Vai entender. Quem está aí? Pela graça, por um favor que eu não... Pela fé, bastou eu crer. Não vem de nós, não tem nada que nós possamos fazer. É um dom de Deus. Romanos capítulo 11, o versículo eu esqueci. Acho que é 29. 24? Os dons são irrevogáveis. Eu acho que é o 29. Acho que é o 29, é 11, 29. Deus deu, ele não tira. Quem está aí? Não vem das obras, para que ninguém... Que imagina. Eu já conheço os crentes por aí que tem o nariz empinado. Sendo salvo pela graça, por meio da fé, não pelas obras. Agora imagina se a doutrina fosse, nós vamos ser salvos pelas obras. Aí um ia chegar. Sabe por que eu fui salvo? Porque eu parei de fumar. Ih, rapaz, isso aí não é nada. Eu era viciado em crack. Eu larguei o crack, por isso eu fui salvo. Aí vai chegar uma outra pessoa e vai dizer, isso aí não é nada, eu era prostituta. Não tinha nem como se limpar mais. Mas como eu parei de me prostituir, eu fui salvo. Nós íamos ter uma igreja de pavão. Aí nós íamos começar a colocar, não, esse aqui é maior porque ele se esforçou, teve que se esforçar mais.
Aí não é Deus me salvando. Aí sou eu me salvando. Voltamos para debaixo da lei. O que o apóstolo Paulo fala em Gálatas? Se vocês quiserem cumprir uma lei, vocês vão ter que cumprir todas. Porque daí vocês se decaíram da graça. Quem tá aí? Tá pegando? Como Deus salva? A salvação de Deus acontece em 3 tempos. Primeiro no espírito, alma e corpo. O que é o nascimento no espírito? Novo nascimento ou regeneração do espírito. Amém? Como que isso acontece? Quando isso acontece? Quando eu creio. Creio no quê? Creio em Jesus no quê? Creio que Jesus é real e os muçulmanos também. Creio. Mas só que eles falam que ele é um profeta. Creio que Jesus existiu, o ímpio também. Ele vai para o inferno crendo nisso. Eu poderia só falar, vou mostrar os textos, porque os irmãos têm que saber onde está escrito. Primeiro é Mateus, capítulo 16. Quem está comigo? Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo. Quem está aí? Tu és o Cristo. Então, quando que nós somos salvos? No Espírito. Quando cremos que Jesus é o Filho de Deus. Isso vem de nós? E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no... Por isso que a salvação é um dom de Deus. Porque nós só confessamos a Jesus Cristo como Filho de Deus, se o Espírito de Deus nos revelar. Amém? Hoje, para nós, a gente precisa... Quando eu falo que nós, como cristãos, não podemos só ler a Bíblia ou se contentar em ler a Bíblia, mas meditar. O que é meditar? Essa palavra, no nosso contexto, parece a coisa mais óbvia. O nosso país é considerado um país cristão, porque a religião que a maioria das pessoas seguem é o cristianismo. É 100% correto? De alguma forma é o cristianismo. Então isso aqui para nós se torna muito lógico. Mas para a gente entender a força disso, a gente precisa voltar no contexto da época. Só para vocês terem uma ideia, a religião do Islã, ela tem muita semelhança com o judaísmo da época, aquele judaísmo ortodoxo. Não é exatamente igual, mas só para vocês terem uma ideia, é semelhante. E no templo do Islã, na fachada está escrito: Deus não tem filhos. Agora contextualiza. Os judeus da época nem citavam o nome de Deus, com medo de blasfemar, para não falar o nome de Deus em vão, de tão ortodoxos que eles eram acerca de guardar a lei, zelosos com a lei. Imagina alguém dizendo
que é filho de Deus. Era como se fosse um crime. Era considerado um crime na nação. Então aí você começa a ver o peso dessa afirmação. Amém? Vamos para outra parte da doutrina, Romanos. Pode abrir a Bíblia, irmão. Nem dá cãibra, nem nada. Romanos capítulo 10. Verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao e em teu coração crer no quê? Que Deus o ressuscitou dentre os, serás salvo. Então, como ficaria a doutrina correta? Nós precisamos crer, amém? Nós somos salvos porque cremos. Cremos no quê? Que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É isso que confessamos. Agora, no contexto da época, volto a dizer, Jesus ressuscitou. Para nós é comum. Nosso país é um país cristão. Volta na época. No período bíblico. Ele já morreu porque estava afirmando ser o Filho de Deus e o Rei dos Judeus. Os caras começaram a perseguir ele, dizendo que ele era o Messias que havia de vir. Já perseguiram e crucificaram Jesus com esse argumento. Aí, beleza, crucificaram, se livramos de Jesus. Aí o seguidor dele, depois de 3 dias, começa: ele ressuscitou, ele ressuscitou. Está conseguindo entender o peso dessas afirmações? Para nós, hoje, parece comum. Mas para eles era um escândalo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é um escândalo. É loucura. E de fato é. Você dizer que um ser humano que aparentemente é igual eu e você, é filho de Deus, que ele não nasceu de uma concepção natural, e que esse cara ainda, depois que mataram ele, depois que crucificaram ele, ele ressuscitou, são afirmações que, numa visão racional e humana, é loucura. É nisso que cremos. Quem está aí? Está conseguindo compreender? Quando que nós nascemos de novo? No exato momento em que cremos. Amém? Então, quando que meu espírito é salvo? Quando cremos. Como que o nosso espírito é salvo? Pela graça, por meio da fé. Então vai escrevendo aí, pela graça, por intermédio da fé. Eu não vou ficar escrevendo, que não vai caber. Quem está comigo? Abre lá, João capítulo 1. Vocês estão comigo? João capítulo 1, a partir do versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos aos que
creem no seu nome. Então, o que te dá poder de ser feito filho de Deus? Crer. Quem está aí? Coloca aqui, ó. Eu vou escrever só filho, mas é se tornar filho. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando nós nascemos de Deus, nós nos tornamos filhos. Então, quando nosso espírito é vivificado, nós nos tornamos filhos. Deixamos de ser criatura e agora somos filhos. Quem está aí? Aí eu sei que você está me ouvindo falar tudo isso. Como sempre, eu tenho que tirar uma casquinha, né? Não deixe o espírito assembleiano invadir o seu coração. Que, então você é só crer, você é pela graça e tudo isso, então eu posso sair pecando? Por quê? Deus condena filhos? Você condenaria seu filho? Porque o que é a condenação? Não é a morte eterna? Vamos fazer uma analogia daqui do mundo natural. A gente já ouviu no decorrer da vida, você provavelmente já ouviu algo parecido. Às vezes um pai ou uma mãe tem um filho bem malandro lá, que só apronta. Aí esse filho foi preso. Aí qual que é o discurso do pai e da mãe? Eu já ouvi histórias assim parecidas. Que fique preso. Porque se ele sair, vão matar ele aqui fora. O que é a condenação? Ser morto. E o que é a prisão? Castigo, disciplina. Então ele prefere que seja lá disciplinado do que saia e seja morto. Nem o pai, nem a mãe, por mais malandro que o filho seja, ele quer que o filho seja morto. Mas, num caso extremos, até aceita o filho ficar preso. Amém? Mas se nós, se somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu sabe dar boas coisas aos filhos. Então Deus não vai condenar filhos. Eu esperava mais de você. Como você se tornou filho? Crendo. Quem está aí? Deus vai condenar os seus filhos? Como que Deus trabalha com os filhos? Hebreus capítulo 12. Como que Deus lida com seus filhos? Pastor, por que eu tenho que glorificar? Por que você quer que glorifique? Porque enquanto você glorifica, as cadeias vão caindo. Porque senão fica pesado. Porque você não sabe a luta espiritual que é para ensinar isso aqui. Hebreus capítulo 12. Versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que receber como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? É uma pergunta.
Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Tá difícil a vida aí, irmão? Isso é motivo de glorificar a Deus, porque quer dizer que Ele te recebe como filho. Pastor, não tem nenhum problema, nenhuma luta. Talvez você é bastardo e não filho. Tá tudo tranquilo? Comece a se preocupar. Mas às vezes a gente acha que o que acontece é normal da vida humana. Por exemplo. Que na verdade é espiritual, né? Por exemplo, todo mundo vai lá no Paraguai comprar coisa. E volta acima da cota. É só um exemplo. Né? Porque às vezes você fala, é um exemplo, daí a pessoa leva no literal. Isso não acontece comigo. É um exemplo. Todo mundo vai para o Paraguai e vem com mercadoria acima da cota. Não acontece nada. Aí vai você, filho de Deus. Vou levar uma caixinha da JBL a mais da cota. O que acontece na volta? Eles param quem? Acontece, né, irmão? Deus está corrigindo seus filhos. O que é errado, é errado. E Ele está te mostrando. Ele está te ensinando. Quando eu era nova, eu sempre pensava, nossa, mas todo mundo faz a coisa errada, parece que nunca é feito, parece que não é tão grave assim. Mas parece que quando eu ia fazer, as coisas eram descobertas. Eu pensava, será que eu faço da maneira errada? Eu sempre pensava assim. Mesmo que for. Depois, vou continuar lendo. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Quem está aí? Então não quer dizer que você foi salvo pela graça, não veio de você, que você vai viver como quer. A mesma dádiva de você ser filho te dá a responsabilidade de ter um pai. E dependendo do caminho que você seguir, o mesmo Deus de graça, amor e justiça que te salvou, justificou pela graça, vai te corrigir. Não para condenação. Amém? Essa questão uma questão fácil. Chegou bastante nessa parte. Ser Deus, ser a correção de Deus e a correção de Deus. Porque, assim, eu tinha um irmão que tem um ministério na igreja e as irmãs lesbianas. Só que ele chegou para mim, um mês antes, e falou que era a última chance dele. Só que ele esperou um pouquinho. E ele faleceu. E aí, depois de um bom tempo, Deus falou para mim que era a minha última chance. Só que eu não entendo essa coisa. Tipo, ele tinha um ministério, só que eu e eu também. Por que Deus dá
nossa última chance. Tipo, eu não entendo a última chance. O que é a última chance? Porque ele poderia ter, Deus poderia ter falado para ele que a última chance dele era quando ele começou a entender. E, enfim, também a gente passou por várias coisas que puderam dizer que era a última chance. A gente continua. Mas por que só um momento antes dele aparecer que Deus chegou nele lugar? E a mesma coisa aconteceu comigo há uma semana em igreja. Isso que eu não entendo. Tipo, última chance. Ok. Seu pai te criou, te educou e ele vai te amar assim como Deus te amou. Mas por que Deus ele te recorda? Porque assim, ó, nós precisamos entender que a morte não é o fim para o cristão. E daí tem duas formas da gente pensar. Primeiro, se realmente esse aviso aconteceu, é porque, de fato, em algum momento ele creu. Mas ele estava andando em desobediência, ou seja, ele não é que ele não tinha sido salvo, mas ele não estava cumprindo o propósito. Então é a última chance de você cumprir o propósito, e a gente vai ver mais para frente qual que é a importância de cumprir o propósito, de fazer a obra de Deus de fato. Aonde que as nossas obras têm efeito, porque a Bíblia também fala da importância das nossas obras. Esse é um ponto de vista. O outro ponto de vista pode ser que em algum momento a pessoa nunca teve esse momento de uma verdadeira conversão e ela teria o último momento de conhecer a Jesus. Mas dentro dessa linha, vamos ser mais otimistas e crer que ele cria. Então era a última chance de cumprir o propósito. Você vai querer andar nos meus caminhos? Não tem por que você ficar aqui. Entendeu? Porque assim, ó, o que acontece? A Bíblia fala sobre recompensa e ela fala sobre presente. A salvação é um presente. Mas quem que vai receber recompensa? Quem viver a vontade de Deus. Entende? Então é mais ou menos por aí. Depois que a gente construir toda a doutrina, eu acho que vai ficar mais fácil de você assimilar. Agora, se eu for falar tudo, eu vou ficar permeando pelas três e daí eu vou bagunçar a cabeça de todo mundo. Entendeu? Vamos continuar? Então, por que Deus nos corrige? Por que Deus nos disciplina? Para a santidade. Amém? E na verdade, versículo 11. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então o que o Paulo está falando? Quando nós somos corrigidos, não gera em nós alegria, no primeiro momento, mas gera tristeza. Quem que fica alegre ao ser corrigido? Né? De repente, quem fica feliz com a morte de alguém? Mas se for a correção de Deus, a forma com que ele tem de corrigir, a última instância de como ele vai corrigir, vai gerar tristeza. Mas se nós esperarmos pacificamente, vai produzir fruto. Depois nós vamos entender. Um fruto pacífico de justiça. Amém? Conseguiram pegar até aqui? Então, nós estamos falando do aspecto da salvação no Espírito, que acontece